Olá, ouvintes da Band News FM, bom dia! Renata Menezes aqui, direto no seu rádio, você que está começando seu final de semana, você que está começando a organizar a sua casa, vai levar o carro para lavar, vai dar uma volta, relaxar ou está indo trabalhar no seu final de semana, você sabe que o nosso encontro aos sábados é aqui, de segunda a sexta lá na telinha da Band, mas aos sábados a gente se encontra aqui no Band News Entrevista, eu sempre com convidados e convidadas muito especiais. E, gente, eu já vou começar o programa de hoje com duas convidadas muito especiais. E a gente vai falar de um tema que eu amo, que eu adoro, que é esse universo feminino do empreender, do colocar os talentos no mundo, se tornar cada vez mais próspera. Então eu tô aqui com Lívia Suzarte, Patrícia Suzarte, do podcast Dupla Estratégia. É uma dupla que é pura estratégia, minha gente. Bem-vindas, que bom ter vocês aqui. Obrigada, muito bom estar aqui. É um prazer estar aqui com você, agora com um pouquinho mais de tempo para a gente conversar um pouquinho mais. Exatamente, já foram minhas convidadas lá no Band Mulher. Isso. E agora a gente vai bater papo e saber, eu acho que eu quero começar do começo, de onde é que surgiu a ideia do podcast Dupla Estratégia, qual é a intenção de vocês ao criar e realizar esse projeto? Então, quer que eu comece? Pode ser. A gente sempre trabalhou com comunicação, né? Mais voltada para publicidade, propaganda. E aí chegou um certo momento da vida da gente e da empresa que a gente percebeu que eram tantas ideias boas que a gente partilhava, tantos cases legais que a gente presenciava no nosso dia a dia trabalhando, que isso deveria ser expandido para mais pessoas. Essas informações que a gente obtinha, né? As realizações com os clientes e com o universo que a gente estava inserido, merecia chegar a mais pessoas e essas pessoas terem acesso a essas informações. Né? Então foi a partir daí que surgiu a ideia do podcast, junto com uma nova roupagem que a gente deu à nossa agência, que passou a integrar publicidade voltada para a identidade visual, comunicação e também os espaços físicos dos negócios que a gente atendia enquanto agência. Assim, olhando para o lado mais voltado para o empreendedorismo em si, a gente lida com pessoas, cria uma conexão muito grande, né? Quando a gente trabalha em áreas assim de prestação de serviço. E eu via o dia a dia dessas pessoas, assim, eu e Lívia, a gente sempre percebia algumas coisas que são tão interessantes e relevantes para a gente trocar com as pessoas. E a gente sempre teve um pouco dessa coisa da comunicação, né? Não necessariamente para a área corporativa, mas para as trocas. Toda cliente minha geralmente vira uma amiga, uma pessoa muito próxima. E aí eu comecei a perceber que essas relações, elas iam além do trabalho. E aí comecei a sentir esse desejo de levar essas coisas para outras pessoas, essas experiências que a gente via no dia a dia do trabalho. E quando a gente conversou sobre isso, viu que tinha uma viabilidade grande, né? Principalmente porque no mercado da gente, quando eu falo o mercado de entretenimento, é tudo muito caricato, assim a maior parte dos programas que eu vejo, né? Muito formatado. E a gente queria uma coisa mais light, uma coisa mais leve. Falar de empreendedorismo de uma forma menos técnica. Então, sim, a ideia é essa, é trazer coisas do dia a dia mesmo para as pessoas. Isso é muito potente. Acho que tem uma potência também de colocar a voz no mundo, né? Porque as mulheres costumam... Eu tenho experiência porque eu entrevisto mulher todos os dias. Eu falo mulher, lá, né? No Band Mulher. E vivo muito isso também nos meus outros projetos. Em tudo que eu faço, eu estou muito ligada o tempo todo com esse olhar feminino, né, para o mundo. E realmente as mulheres costumam fazer negócio de uma forma diferente. Muito tem um modo mais, um olhar mais expandido, que aqui, gente, eu não estou falando que é melhor, ou que isso, é diferente. É apenas diferente do modo como os homens costumam criar suas estratégias, suas relações, né? E é bacana a gente ver a beleza que tem nessa diversidade, né, de olhares. Mas acaba que por a gente viver ainda nesse universo, nessa sociedade em que os homens acabam tendo mais espaço, sim, a gente tem muito mais homens como referências, né, do que mulheres. Então, e quando a gente tem mulheres fazendo muitas coisas especiais e potentes e importantes. Então, quando uma mulher ou duas mulheres, como é o caso de vocês, trazem o olhar, o conhecimento para o mundo, né, e muito generosamente assim escolhem compartilhar com outras pessoas, isso é muito bacana, porque eu acho que rola uma conexão imediata com quem está do outro lado. E aí eu queria entender como é que vocês já estão sentindo isso, né? Na medida que está no ar, que as pessoas estão assistindo, estão ouvindo. Como é que está essa interação? Eu estou certa na minha intuição de que as mulheres acabam criando, assim, sentindo essa identificação muito forte? Totalmente. E é por isso que a gente vai para a parte de desenvolvimento pessoal também. E foi uma coisa que a gente vem desdobrando muito no nosso projeto, mais até do que o empreendedorismo, porque a gente percebeu que isso captou e conectou mais.
A sensação que eu tenho é que as mulheres, para além do que a gente fala da parte de empreendedorismo, elas se inspiram, né, nessa coisa de ir para o mundo mesmo, e de pôr a voz, e de pôr a cara, né, a coragem de se expor, de falar sobre suas ideias. E isso tem gerado uma conexão muito forte com coisas do nosso dia a dia, inclusive. Então, toda vez que a gente partilha coisas que a gente usa no nosso dia a dia, e não só no trabalho, sugestão de livro, coisas nesse sentido, acaba criando uma conexão ainda maior. Tanto que nesse primeiro momento do ano, em janeiro, a gente fez um episódio especial no podcast falando sobre desenvolvimento pessoal ligado ao planejamento. Ai, eu amo, adoro. Ai, como é bom. Como é bom se organizar. Valorão, né? Essa coisa da mulher empreender diferente do homem. O que eu percebo, assim, muitos clientes e muitas amigas que partilham com a gente, muitas começam a empreender a partir da maternidade, porque não conseguem se reinserir no mercado de trabalho, e aí acabam reinventando sua vida e passando a empreender a partir disso, né? Então, o empreendedorismo para a mulher está muito ligado ao amor, né? Sim, aquela coisa que vai junto. Sem dúvida. É o amor, e eu acho que também é a coragem de continuar realizando, mesmo quando o sistema, né, o sistema profissional, as relações profissionais, muitas vezes elas não acolhem muito bem em determinados momentos, e especialmente a maternidade, que faz a gente mudar muito. E o engraçado é que eu acho que, eu tenho essa opinião, assim, a gente aprende tanto depois da maternidade, desenvolve tantas novas habilidades, que devia ser o contrário. Acho que a mulher que é mãe, ela devia ser muito mais bem-vinda no mercado, enaltecida, botar lá no LinkedIn, sabe? Eu sou mãe. Porque, gente, se tem uma pessoa que resolve as coisas, é uma mãe. Então, você quer botar um negócio na mão de uma pessoa que vai resolver tudo, bota na mão de uma mãe, porque realmente, assim, são habilidades diferentes. Mas a gente sabe que, na realidade, fica mais difícil mesmo, e muita gente vai para esse caminho, né? E o que eu acho interessante quando vocês tocam nesse assunto, vocês, mães de pequenos, né? No meu caso, mãe de um adulto, então eu vivi uma outra época, onde realmente a maternidade era algo que você tinha que meio que esconder mesmo, você tinha que anular aquilo na sua vida, quem quisesse realmente, né? Ascender profissionalmente. Hoje eu acho que as coisas estão abrindo um pouco mais, que bom, ainda é muito pouco, né? Pode melhorar muito ainda, mas na época em que fui mãe, foi bem mais difícil. Então, eu desenvolvi isso. E é uma coisa que eu estou me curando, né? Eu estou falando um pouco aqui sobre mim, porque eu acho que é o que faz a gente se conectar com as nossas ouvintes, né? Com as pessoas que é público nosso. Então, o que eu acho interessante é isso. Duas mulheres que têm uma conexão muito interessante com a maternidade, que traz isso para o mercado e mostrando como é importante a maternidade. E uma mulher como eu, que no momento que fui mãe, não foi possível fazer isso, então eu tive que me tornar uma outra pessoa, em tese, me tornar o workaholic que eu me tornei por conta disso, por achar que eu tinha que provar que eu era capaz, mesmo sendo mãe, que aquilo não ia atrapalhar a minha carreira, o meu desenvolvimento, eu conseguiria fazer entregas tão boas ou até melhores, independentemente de ser mãe. Então, isso também é um tema muito interessante que a gente desenvolve, né, nos nossos episódios, e fala muito sobre isso, sempre vai por esse caminho. Qual é a medida certa, o equilíbrio entre isso, né? Entre a mãe e a profissional, entre a mulher que se cuida e a mulher que cuida de outros também. É um desafio interessante. E no Dupla de Verão, que é esse programa que a gente fez, um programa recorte, de verão, né? Recorte, foi com essa intenção, que só eu e Lívia, a gente fala sobre essas temáticas, que é justamente para mostrar para as mulheres que, tem que dar um respirozinho aqui e encaixar um pouco de... A gente planejar um ano tem que ser algo sustentável, né? Não dá para você focar só nos seus objetivos profissionais e financeiros e deixar de lado os outros aspectos da sua vida, porque não tem como, né? Que a conta não fecha. A conta não fecha. Você que chegou agora, ligou seu rádio agora, tá tão apaixonado, encantado aqui quanto eu, com essa fala tão poderosa das minhas convidadas. Eu estou aqui com Lívia e Patrícia Suzarte. Elas são do podcast Dupla Estratégia. E a gente está aqui falando sobre isso, esse olhar da mulher que empreende e de tudo que elas estão compartilhando. Inclusive, deve estar todo mundo aí agoniado, assim, onde é que eu vejo esse podcast? Então, já vamos logo contar. Está disponível, pode ver gratuitamente, né? Sim, vai lá e se inscreve, curte, compartilha. Inclusive, os episódios estão disponíveis no YouTube da Band também. Isso, na plataforma Band. Na própria plataforma do YouTube da Band, tem os episódios de Dupla Estratégia, tem a gente também lá no Instagram,
@estratégia, e aí lá a gente partilha algumas coisas mais do dia a dia, não é? E o link para o podcast, também né? tem o link Fica na nossa página no Instagram também, que costuma ser mais fácil, né? Da pessoa Geralmente localizar. as pessoas vão pelo Instagram e elas Maravilhoso. conseguem até o nosso podcast. É incrível, assim, de verdade. Tem que celebrar muito uma iniciativa como essa de vocês, porque realmente a gente precisa conversar. A gente que é mulher, a gente precisa desses espaços de troca, desses espaços de conversa, porque tem uma sensação, muitas vezes, eu não sei se vocês sentiram isso, ou se vocês ouvem isso das ouvintes, né, do podcast, ou das clientes, das mulheres da vida de vocês, mas uma sensação, às vezes, de que a gente está passando pelas coisas sozinha. Sim. De que só pra gente está difícil, de que Sim. só a gente se sente sobrecarregada, que todo mundo está conseguindo, que para Olha todo como mundo que é ela muito consegue, como fácil. aquele filme, né? Como é que ela Spoiler, a gente não consegue. Não. A gente vai fazendo o que A dá. gente dá uma surtada, Eu depois acho a gente que é volta. isso que nos une, inclusive, né? Total. Porque quando a gente conversa um pouquinho, a gente percebe que tá todo mundo numa página parecida, né? As pessoas me perguntam, eu tenho um filho de 3 anos, e as pessoas falam, nossa, como é que você consegue? Você tem um programa de televisão ao vivo, um filho Diário, pequeno e tal. Eu digo, não sei, não consigo. A gente vai Só equilibrando os pratinhos um dia, a gente... E eu acho também que essa experiência do empreender, ou de colocar os nossos projetos no mundo, de estar trabalhando, Sim. quando a gente é mulher e mãe, tem uma coisa que é a culpa, né? Tem uma culpa muito grande, que é a culpa... Será que eu estou fazendo muito... Eu estou fazendo tudo certinho no trabalho? E aí também tem... Será que eu estou sendo uma boa mãe? Porque a gente sempre acha que podia ser melhor. E é muito importante a gente abrir o coração e conversar. Então, o que vocês estão fazendo é muito bonito e muito poderoso. Move mundos mesmo, transforma. Porque a Obrigada, gente muito bom ouve... mesmo, Nath. É verdade, porque a gente ouve e a gente se identifica. Sim. E aí, quando a gente sente que a gente não está sozinha, a gente se fortalece. Então, é muito poderoso o que vocês estão fazendo, muito mesmo. Muito e é só o obrigada. começo, né? A gente só o tá no começo. começo. Como é que vai ser 2026? Quais são os planos? E só para completar isso que você falou, essa fala é altruísta, tá? Esse primeiro momento da gente é realmente com vontade de entregar coisas de qualidade, né? Papos edificantes de fato, trocas com pessoas como você, que é uma pessoa super especial. A gente está super feliz de estar aqui contigo. É algo simbólico também, não é só uma questão, né, comercial e enfim. Mas é muito bom pra gente. E os nossos planos... 2026 a gente vai seguir com a temática, obviamente, de empreendedorismo e de desenvolvimento pessoal, sempre com convidados que venham a agregar em algum aspecto, né, na vida dos nossos ouvintes e telespectadores. É esse, né? E tem muita coisa legal por vir. A gente quer falar, inclusive, desse universo mais atual, né, do universo digital, inteligência artificial, tudo voltado para tanto o dia a dia das pessoas no universo pessoal, quanto também para o empreendedorismo. Né? Gente, é muita coisa boa. Muito. Eu quero falar das convidadas, porque além de vocês duas super inteligentíssimas, experientes, complexas, assim, no melhor sentido da palavra, que é tão bonito, assim, essa profundidade da maneira como vocês falam, ainda tem convidada. Sim, Nos episódios que já estão lá no ar, tem um monte de convidada legal, Tem né? Muito, muito. A gente começou, inclusive, nosso primeiro episódio foi com... Eu sempre fico super orgulhosa, né? Um case de sucesso que saiu da nossa cidade, de Feira de Santana, e ganhou o Brasil, né? As meninas da A Brigadeirinha, que é uma empresa que começou lá em Feira, fazendo brigadeiros numa doceria pequenininha de casa. Elas E adolescentes. Aí, a mãe começou e as filhas né? eram adolescentes e começaram a ajudar nesse universo. E, de repente, elas migraram para o universo digital com cursos digitais. Elas hoje se tornaram o primeiro curso de confeitaria que tem certificado do MEC. Uau! E hoje elas já expandiram, atendem milhares de alunos no mundo inteiro. Elas têm uma loja com os produtos que elas desenvolveram, inclusive patenteados. Os carimbinhos de decorar brigadeiros foram elas que criaram. É uma história fantástica, muito inspiradora. São muitos insights valiosos do que elas testaram, erraram, validaram, recomeçaram. Então, todas essas histórias, além das outras que a gente tem em episódios seguintes, né, são sempre muito enriquecedoras. A gente tem também um episódio com um psicólogo extremamente experiente, uma pessoa que tem muita coisa interessante para falar a respeito de desenvolvimento pessoal. Fala sobre as questões todas que nos levam a fazer coisas que não são tão interessantes assim quando a gente está num projeto, né, que é a procrastinação, o medo da exposição. Então, ele fala muito sobre esses temas e de maneira muito profunda, com muita propriedade e, ao mesmo tempo, divertida, né? É um episódio muito legal. Na sequência, tem o episódio de doutora Elga e doutora
Rona Veloso, que elas falam sobre a estética, a pressão da mulher, né, ter que estar sempre bonita e apresentável para o mundo, inclusive o mundo dos negócios, falando sobre a pressão social em cima da gente em relação ao envelhecimento, né, o amadurecimento, e também um episódio super potente, que fala sobre questões femininas que geralmente a gente bota para debaixo do tapete. Então, Nossa, assim, fantástico. É muito rico, tem muito conteúdo já de altíssima qualidade e gratuito, né? Isso é muito especial, isso é muito bonito. E eu sinto isso no Band Mulher também, quando a gente puxa esses exemplos, a gente promove essas conversas, a gente se conecta também com quem está, às vezes, um pouquinho desanimada, porque a vida profissional, ela é mais complexa e tem mais desafios quando a gente é mulher. A gente sabe disso, né? Então, tem aquele momento que a gente desanima um pouco. Todas nós conhecemos esse momento, que a gente fica assim... Ai, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E será que... Vocês sabem. Todas nós acordou assim. Todas nós. E você que está dias. aí, está ouvindo a gente, você sabe. Acho que acontece com todo mundo, homens e mulheres, mas assim, a experiência feminina, ela é muito específica, né? E por mais que ela seja individual, cada mulher tem sua história, e enfim, tem questões aí sociais, raciais, cada uma vai ter uma vivência, mas tem coisas que são comuns, né? E essa sensação do... mas assim, será que esse meu talento, será que essa coisa aqui a síndrome de impostora, será né? que esse brigadeiro que eu estou fazendo aqui na cozinha da minha casa vai chegar? A gente muitas vezes não se sente à vontade para sonhar os nossos sonhos. E quando a gente vê mulheres colocando essas coisas no mundo, isso, assim, quando uma vai, essa é a coisa mais certa do mundo, quando uma mulher vai, todas vão, porque você vai assim, nossa, eu também consigo, nossa, também é possível para mim, e não é bonito, assim, que essas histórias, nenhuma mulher diz, foi fácil, foi simples, mas o fato de, apesar da simplicidade, da dificuldade ter sido possível para essas mulheres, isso muda. Por isso que eu estou falando que muda mesmo mundos. Assim, é muito bonito esse projeto de vocês e tem muita potência. Então, estou ansiosa para ver os outros, porque eu sou dupla estratégia. Eu assisto, eu gosto. Então, eu estou ansiosa já para os próximos. Queria pedir para vocês deixarem um convite para os nossos ouvintes, inclusive homens também, viu, gente? Não é só para mulher assistir, não, pelo amor de Deus. Conteúdo de alto valor. Sim. Então, vamos deixar o convite. Conta para eles mais uma vez. Quem ligou o rádio agora, às vezes, não ouviu. Sim. Onde é que pode assistir o Dupla Estratégia para ninguém perder vocês de vista? E tem episódio novo hoje, né, Lívia? Tá desde ontem, na verdade. Isso. Já está no YouTube da Band. Você pode localizar também a partir do nosso Instagram, que é o @dupla_estratégia. E acessar todos esses episódios anteriores que a gente já comentou aqui. E o último episódio, que é do Dupla de Verão, falando sobre o planejamento para esse ano que começou. Perfeito. Muita coisa legal, hein, gente? Vale a pena. A gente vai ver. Olha, selo... Renata Menezes de qualidade. Estou dizendo para vocês que esse é potente. Aqui só tem convidado maravilhoso. Gente, obrigada demais pela presença de vocês. Voltem sempre, viu? Quando tiver mais novidade, vamos conversar mais. E bom trabalho, bom 2026, que seja muito especial. Acabei de conversar aqui com Lívia e Patrícia Suzarte, do podcast Dupla Estratégia. A gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Band News Entrevista. Até já. Band News Entrevista de volta na sua manhã de sábado. Eu sou Renata Menezes. Bom dia, mais uma vez, se você está só chegando agora, começando seu sábado aqui com a gente continua aqui nesse segundo bloco, nessa energia de verão, de saúde. Primeiro bloco a gente falou de empreendedorismo, falamos de sonhos, mulheres colocando seus desejos no mundo. Agora a gente vai para um outro tema super importante também, que é a nossa saúde. Eu já estou aqui com o Dr. Vitor Arthur, que é nutrólogo, e a gente vai falar de um tema muito importante, que é saúde no verão, que é uma época que a gente fica, assim, principalmente as mulheres, né, muita pressão com relação ao corpo, à estética. E às vezes a gente pode acabar confundindo um pouco as coisas. Seja bem-vindo, doutor. Que bom te receber aqui mais uma vez, viu? Muito obrigado, Renata. Bom dia, pessoal. Todo mundo que está escutando a gente nesse sábado maravilhoso. E vamos tratar um pouquinho, né, sobre essa discrepância que muitas vezes pode acontecer entre a saúde e a qualidade do corpo. Nem sempre um corpo bonito é um corpo saudável. Tem muitas outras coisas para a gente avaliar mais a fundo, com exames, medicações, enfim. Alguns adereços que muitos pacientes terminam utilizando sem a devida supervisão, e apesar de estar com um corpo muito legal na praia, nem sempre isso se assemelha no quesito de saúde dessa pessoa, né? E a gente também já pode começar fazendo essa reflexão, né? O que é um corpo bonito?
Porque o padrão de beleza, ele muda ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Já foi, Exato. o que hoje a gente considera muito bonito, já foi considerado não tão bonito antes. Então, depende da cultura, depende da época. E é bom a gente pensar sobre isso para abrir um pouco a cabeça, Sim, né? sim. Porque esse padrão de beleza muito... essa exigência muito grande que hoje a gente tem, que é o corpo magro, o corpo definido, um corpo com características muito específicas. Na vida real, não é assim. Os corpos são diferentes, as pessoas são diferentes, né? É importante a gente saber disso. Acho que esse pode ser um caminho importante até para se afastar um pouco desse perigo de o corpo, entre aspas, ideal a qualquer custo. E é aí que as decisões perigosas até de saúde acabam sendo tomadas, Sim, né, sim. doutor? E muitos desses padrões, eles são genéticos. Tem determinadas pessoas que já vão crescer, já vão nascer com a facilidade X de construir uma musculatura ou de ter um percentual de gordura mais baixo, enquanto outros vão ter perfis anatômicos muito diferentes, né? Determinadas mulheres querem ter uma cintura mais fina, mas elas nunca vão chegar no mesmo corpo que elas veem em Instagram, de blogueira ou outra influência que tem um corpo que ela gosta muito. Então, Até porque não dá nem pra gente confiar se não tem uma ediçãozinha ali naquela foto e tudo, né? exatamente. E tantos outros procedimentos que existem hoje que muitas vezes não são falados. Então, não é só pelo caminho mais comum, mais fácil que a gente vai conseguir alcançar aquele resultado. Muitas vezes são corpos inatingíveis para aquela determinada pessoa e a gente precisa ter consciência disso para poder viver em paz, né, com o seu próprio corpo. Essa paz, ela é fundamental, né, para nossa saúde Sim, mental. sim. E tem essa coisa da gente associar muito esse corpo padrão, esse corpo que está naquele padrão de beleza, a um corpo saudável. E nem sempre, né, doutor? Às vezes, pelo contrário. Queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, assim, sobre isso, principalmente em consultório, né? Sim. Corpo bonito é igual a pessoa saudável? Nem sempre. E é muito comum, eu acabo recebendo muitos pacientes que vêm fazendo uso recente dessas canetas emagrecedoras, não somente do Mounjaro, que é Partida, como semaglutida e outros, até mesmo sem liberação. A gente tem uma medicação recente que está sendo ainda aprovada lá nos Estados Unidos, que é a Retatrutida. Ela ainda não foi liberada, ela está em fase 3 de estudo e está com previsão de ser liberada no ano que vem ainda, em 2027. 2027. Exato. A gente está no início de 2026, né, mas ainda está um pouquinho distante dela ser liberada. E tem muita gente já utilizando no mundo inteiro. Que perigo! Sem ter nenhum padrão de segurança, de liberação, de padronização do uso dessa medicação. E aí a maioria chega para mim já tendo perdido 10, 15 quilos, mas notando uma piora significativa na qualidade de vida. Cabelos mais quebradiços, com queda de cabelo, as unhas mais fracas, piora da qualidade da pele, disfunções durante o sono ou alterações de humor, queda de libido, tudo isso vem muito correlacionado com a perda de peso rápida. É como se fosse um choque metabólico que aquela pessoa está sofrendo, perde gordura, mas também vai muita massa muscular durante esse processo. E o que acontece? O que a gente antes estava mirando em uma melhora da qualidade de vida, acaba virando um pesadelo para aquela pessoa, que termina indo para o médico para tentar consertar todas as deficiências que ela adquiriu durante essa perda de peso. Que perigo, gente. Você que ligou seu rádio agora, a gente está conversando com o Dr. Vitor Arthur, ele que é nutrólogo, e a gente está falando de tanta coisa importante, né, doutor? E é isso. Esse boom que a gente viu em 2025, especialmente, Sim, né, das sim. canetinhas emagrecedoras, do emagrecimento a qualquer custo, das pessoas acessando esses remédios mesmo, né? São itens de saúde Sim. que precisam ser consumidos com prescrição médica, mas uma loucura, né, do acesso aí, ilegal, inclusive, a esses medicamentos e o prejuízo, né, na saúde de tantas pessoas. Sim, com Então, certeza. é muito distópico mesmo a gente imaginar que um medicamento que é positivo, que ajuda as Sim. pessoas que estão em quadro de obesidade, que a gente não está aqui falando mal de nenhum medicamento, né? Mas usado indiscriminadamente, e aí chega lá depois pro doutor Vitor corrigir direito, né? Porque perder peso, eu acho que a gente tem essa fantasia, nossa sociedade, Sim. né? Essa fantasia de que perder peso é ótimo, é bom, e quando eu te escuto, eu começo a entender que até a perda de peso ela precisa ser feita com toda a cautela e todo o cuidado para o corpo não sofrer demais com isso e acabar causando
questões de saúde super graves, né? Exatamente. E o que a gente mais faz no consultório é realmente o monitoramento dessa perda de peso. Hoje, com diversos equipamentos, né, tecnológicos avançados, como a bioimpedância, a calorimetria, a gente consegue acessar um pouco do seu metabolismo. A gente consegue saber quanto você está gastando de energia no seu dia, quanto você precisa se alimentar para chegar nessa taxa metabólica basal, quanto você está tendo de gasto energético diário. É como se fosse, imagine um salário. Você ganha tantos mil de dinheiro ali durante o seu mês e você precisa arcar com isso ao longo e dividir pelas suas prioridades. A mesma coisa na alimentação. Se você tem que lidar com 2.000 calorias, mas você não faz a conta correta ou você nem sabe quantas calorias o seu corpo trabalha, fica muito mais difícil de saber o quanto você tem que comer a mais para ganhar peso, ganhar musculatura ou a menos para que você perca gordura. Com a bioimpedância, a gente consegue mês a mês ir acompanhando os nossos pacientes para saber se a medicação está bem ajustada, se ele está realmente perdendo gordura e pelo menos mantendo a massa muscular dele. Porque, via de regra, a musculatura ela é medida de longevidade. Você pode ver, primeiro ponto, a gente nunca vai encontrar um idoso acima de 90, 100 anos com obesidade. É muito difícil da gente encontrar, porque a obesidade normalmente vem com doenças como hipertensão, diabetes, doenças crônicas que levam a outros problemas, como infarto, AVC, tromboses. Então a gente precisa cuidar da saúde metabólica e também dessa questão muscular. Uma pessoa obesa, ela vai ter, normalmente, ela tem menos padrão muscular, tem menos força, menos disposição, menos qualidade de vida. Então não é a nossa opção, não é o nosso objetivo retirar a pessoa da obesidade a todo custo. É retirar ela da maneira mais gradual e cuidadosa possível, para que esse tempo de tratamento, que sejam 6 meses, 8 meses, dê tempo não apenas dela mudar o corpo, mas dela mudar a mente dela. Estilo de vida. Exato, para que esse corpo comece a refletir o novo estilo de vida dela. E a gente não faz... Gente, atenção, a gente sabe, meu Deus, por quê, né? A solução mágica, ela deve gerar na gente desconfiança. Sim, sim. Tudo que é do dia para a noite, tudo que vai trazer assim a felicidade instantânea, a perda de peso em uma semana, o dinheiro que vem em um dia. A gente sabe que não é assim, né? Infelizmente, não é assim que o mundo funciona. E acaba sendo, eu acho que no verão é um período de mais vulnerabilidade mesmo, porque tem um apelo maior, especialmente onde a gente vive, que é uma cidade quente, é uma cidade que tem praias urbanas e todo mundo vai para a praia. E todo mundo gosta de se sentir bonito, né? Muito bom a gente se sentir bonito, bonita, mas acaba abrindo essa vulnerabilidade muito grande do quero ficar com o corpo assim, assim, assim até o verão, até o carnaval. E eu acho que essa ansiedade acaba gerando péssimas escolhas de saúde. Sim. E eu fico pensando que o corpo... A nossa meta não é o corpo padrão. A nossa meta precisa ser saúde e longevidade, né? Saúde. E aí um corpo que dá conta de movimento, um corpo do qual você se orgulha, não porque ele está perfeito, mas porque você está trabalhando, está cuidando do seu corpo, está trabalhando nele. Tem uma boa funcionalidade, né? Esse que é o corpo bacana. Sim. Mas não é simples, né? Não. E esse gera outro ponto, né? O emagrecimento rápido, com essa perda de massa muscular, leva a outra corrida, que agora é o ganho de massa muscular. Ah, meu Deus do céu. E aí as pessoas começam a recorrer aos hormônios. Para ficar mais definido. Exatamente. Aí é uma coisa mais dos homens? Ou... Por incrível que pareça, é uma procura bem maior pelas mulheres, pelo menos em consultório. De desenvolver mais massa muscular, para ficar mais forte. Elas tendem a emagrecer, elas têm mais pressa para emagrecer do que os homens, né? Então o processo delas tende a ter essa ansiedade um pouco maior. E logo após elas querem recorrer ao chip hormonal, que na verdade acabou caindo, né, na boca da população como chip, mas ele é um tratamento. Né? A gente tem diversas opções, né, de tratamento que entram como reposição hormonal, que seriam a progesterona, o estradiol, a testosterona, mas normalmente a maior busca é por outros hormônios derivados, né, de DHT, hormônios que são mais tendentes para o lado da testosterona e que vão ser mais anabólicos, vão gerar mais musculatura. Mas esses são tratamentos normalmente para vias ginecológicas, né? Pacientes com endometriose, miomatose, adenomiose, mas que
ignoram todos esses fatos, né? Chegam essas pacientes sem esses problemas, sem essas patologias ginecológicas, mas querem fazer o uso de, por exemplo, gestrinona, que foi o famoso chip hormonal. Minha gente, que perigo. Então, o que era para ser um tratamento ginecológico, que por consequência traria um leve aumento muscular, acaba sendo muitas vezes utilizado apenas como um fim secundário, que é para o ganho de massa muscular, que teriam outros meios mais seguros da gente fazer. A longo prazo, qual pode ser o prejuízo disso? Normalmente essa corrida, né, mais exacerbada pode gerar danos renais, pode provocar também alterações como queda de cabelo, aumento de oleosidade, irritabilidade, crescimento de clítoris. Então, assim, alteração na voz, por vezes muitas desses efeitos colaterais podem não ser reversíveis, até porque o chip prioritariamente seria para ser colocado por 6 meses, 8 meses, 1 ano. A gente tem diversos tipos de colocação, né, desses chips, que são os implantes hormonais, mas eles precisam ter uma boa indicação. Você não coloca um chip em uma mulher, em um paciente, que seria ele absorvível ou não, com a opção de tirar. A sua intenção é trazer um tratamento mais cômodo, mais seguro para aquele paciente e não simplesmente fazer por 1, 2 meses e retirar aquele chip porque o seu paciente teve algum problema, complicação por conta do uso hormonal. É isso, gente. Faculdade de medicina, faculdade de nutrição, as faculdades existem porque as pessoas passam anos estudando para tomarem decisões com relação ao nosso corpo, que é o maior bem que a gente tem na vida. E aí tem um monte de gente que acha que pode decidir sobre medicações e é perigosíssimo, né? Sem ter estudado, sem ter se dedicado, é muito importante nessa hora, é a busca de um profissional para cuidar direitinho de você. Se quer mesmo um emagrecimento, desenvolvimento de massa muscular, dá para fazer isso, mas com saúde e também não adianta ter pressa. Vamos focar verão 2027. Não precisa essa agonia, né, doutor? Até porque para perder gordura, na minha concepção, é mais fácil do que construir massa muscular. E tanto em um lado quanto o outro, o seu corpo ele sempre vai achar estranho quando você muda da água para o vinho. Seja, você estava com, exemplo, pesando 100 quilos, foi para 80 do nada, ou foi para 120 do nada, que ganhou muita massa muscular. O seu corpo ele vai achar estranho. Se você parou de utilizar alguma medicação que te ajudou a chegar em qualquer um desses extremos, e você, de repente, tira essas medicações, o corpo vai tender a voltar para o que ele era antes. Ou seja, parou de usar hormônio, sua massa muscular vai sumir muito rapidamente. Parou de usar o inibidor de apetite, não fez o desmame correto, não mudou sua alimentação, não mudou o estilo de vida, vai ganhar o peso todo de novo. Então, os problemas não estão na medicação, é na forma como você conduz o processo. E é um papel do profissional orientar da melhor maneira possível, com calma, né, com segurança, a como fazer todo esse tratamento, garantindo o melhor resultado para o paciente. Para quem está querendo fazer isso do jeito certo, se organizar direitinho, onde é que pode encontrar? Porque eu sei que está todo mundo aí ouvindo no rádio, ai meu Deus, eu quero lá do Dr. Vitor, então, para fazer direito. E é para a gente ficar mesmo com receio de fazer mal feito, com receio de colocar o nosso corpo em situações que não são positivas, que são perigosas. Então, como é que faz para lhe encontrar, doutor? Atualmente eu estou atendendo lá no Centro Médico Bela Vista, tá? Fica no Shopping Bela Vista, no Instituto Vinícius Magalhães. Eu vou deixar aqui o contato para você que está aí ouvindo a gente, tá? É o 719-8243-0301. Vou falar mais uma vez, tá? Isso, eu já ia pedir. 719-8243-0301. Através desse contato, você consegue já realizar seu agendamento e também tirar suas dúvidas com relação aos nossos tratamentos. Maravilhoso. Para a gente encerrar, qual é o conselho para quem está querendo, a qualquer custo, até o carnaval ou ainda nesse verão, transformar o corpo, quem está com essa fixação nessa época do ano? Qual é o conselho, doutor? Olha, já é muito mais fácil se você chegar lá no consultório já com alguns exames, já iniciado sua atividade física, tentado já uma mudança na sua alimentação, cessar um pouquinho o uso do álcool nesse período pelo menos, que isso já torna o processo bem mais fácil da gente conseguir alcançar o seu objetivo. E devagarzinho, Sim. É uma construção, né? O Sim, cuidado sim. com a nossa saúde é para o resto da vida. Não é só para o carnaval, né? É para o resto do ano inteiro. Exatamente. Obrigada, viu, Foi doutor? um prazer, viu, Renata? Prazer sempre te receber aqui. E que bom esclarecer mesmo essas dúvidas. A gente precisa ter todo esse cuidado. Volte sempre, é sempre Muito mesmo obrigado. uma alegria te receber. Retornarei. Muito prazer. Tá bom, tá combinado, hein? A gente vai para o intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco eu volto com mais convidado especial aqui no Band News Entrevista. Até já.
Estamos de volta com o nosso Band News Entrevista aqui na sua manhã de sábado, para você começar o seu final de semana com boas reflexões, com informação de qualidade. Você sabe que o nosso encontro de segunda a sexta é lá no Band Mulher ao vivo, na telinha da Band, mas o seu sábado é comigo, Renata Menezes, aqui na Band News FM. Estamos no nosso terceiro bloco. Eu estou aqui com minha convidada, a doutora Yara Rocha, que já é minha convidada de sempre, né? Já veio aqui outras vezes no programa. A terceira vez hoje. Terceira vez. Então, a gente vai mais fundo hoje, conversar sobre beleza, mas principalmente sobre bem-estar, principalmente sobre o que faz, né, a gente fazer escolhas conscientes para se sentir bem com a nossa autoimagem, de uma maneira cuidadosa, responsável. Então, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu. Eu amo quando eu venho para aqui. Você já vê nos meus olhos, né? E eu amo quando você vem. E hoje a gente vai falar de olheiras. Isso. Atenção você, homem, mulher, que sofre aí, tá dormindo pouco, ou tem uma tendência já do seu rosto aí com relação às olheiras. Mas, antes da gente falar de olheiras, eu quero falar da minha convidada, que já veio aqui tantas vezes falar de questões de estética avançada, mas hoje quero começar te perguntando como foi que essa história começou. Quem é a doutora Yara? Como foi que surgiu essa conexão com a beleza, com o bem-estar? Como é que essa história começou? Yara é mãe, avó, casada, que ama o que faz. Hoje eu trabalho com estética, como eu estava comentando com você, é algo assim muito saudável, né? Porque a gente vê o resultado no outro, vê a felicidade no outro, e você quando trabalha com amor, acho que tudo flui, né? A minha história, eu trabalhei 16 anos com pacientes terminais, em unidade intensiva, mas sempre no cuidar. Hoje eu cuido de maneira diferente, né? Não deixa aquele olhar, não deixa aquele lado humanizado, né? Que a gente quando trabalha com pacientes terminais ou em qualquer área da saúde. Estou me referindo porque foi a área mais que eu trabalhei, que eu me especializei na parte intensivista. O que é isso? Trabalho na unidade intensiva. Foi onde eu realmente trabalhei por 16 anos. E migrei, quer dizer, eu voltei para esse trabalho de estética, né, bem voltada. Foi algo assim que surgiu por um acaso. Estética foi algo que sempre esteve um pouco ligado a mim. Eu sempre sou vaidosa, né? Então, tive sempre uma colega, uma amiga que sempre falou. Assim que começou, na verdade, a estética avançada dentro, né, que a enfermagem poderia atuar, foi algo que realmente me chamou muita atenção. Quando eu estudei mais 2 anos me especializando nessa área, e aí não para. Realmente é muito estudo, é muito congresso, a ciência está muito avançada. Então, hoje em dia, eu procuro fazer tudo com muita qualidade, né? Trabalhar com muita verdade, com muito respeito, com muita entrega, com muita conexão. Eu sou uma mulher de Deus, né? Renovada sempre pela fé, pela esperança. Acredito muito no amor, que o amor ele transforma. Né? E meu trabalho está muito voltado nessa entrega. A entrega, quando eu estou falando assim, entrega do bem-estar, entrega de renascer. Às vezes você renasce aquele sorriso tão perdido, né? Que às vezes a pessoa ficou tanto tempo fugindo, né? De espelho, que não está se sentindo tão bem com você. Então, eu tenho um público muito, como eu falei para você, do 40+. São mães, né? Que realmente cuidou muito da casa, de filho, de marido, chega num momento e fala, poxa, agora eu estou precisando cuidar de mim. Isso é tão potente, né? Porque a gente está hoje falando muito de saúde aqui no programa, e você que está chegando agora, está só ligando o seu rádio agora, não tem problema. Você pode ir no YouTube, que você vê todos os episódios do Band News Entrevista, inclusive o de hoje, já vai estar lá para você ouvir de novo, ou ouvir pela primeira vez, ou encaminhar para alguém. E a gente estava falando, né? Eu falei com outros e outras convidadas de hoje sobre essa necessidade, assim, que às vezes a gente acaba desenvolvendo por uma cobrança muito grande da nossa sociedade, especialmente com as mulheres, que é a cobrança de ser excelente em tudo. Então, a gente aprende desde muito jovem, desde bem pequenininha, que a gente precisa entregar excelência em tudo. Então, tem que ser muito bonita, sua casa tem que estar sempre perfeita, o seu trabalho tem que ser o melhor. E a gente compra muitas vezes
ideia, que é uma ideia um pouco até perigosa, porque a gente é ser humano, todo mundo tem seus limites. E eu acho que o desafio da vida da mulher constante é esse equilíbrio. Porque sim, tudo é importante, né? A família é importante, o trabalho é importante, cuidar do nosso corpo é importante, mas como é o limite disso, né? O que é que realmente faz bem para mim? Qual é a minha prioridade nesse momento da minha vida? Qual é a prioridade? É o trabalho? É agora? Às vezes a gente precisa mesmo priorizar outras coisas, né? Mas a gente percebe que muitas vezes as mulheres, por conta da educação que a gente recebe, têm a tendência de ir se deixando um pouco para depois, né? Priorizar o cuidado com todo mundo, com a família, priorizar o cuidado com os filhos, priorizar todos os cuidados. E Isso. acaba se deixando para depois. E muitas vezes é uma retomada de cuidar de si, que eu sempre digo, mulher quando muda o cabelo, mulher quando muda a aparência, é porque alguma coisa mudou dentro da cabeça. Isso. E deve ser muito especial estar lá no consultório, porque você deve ouvir cada história, né, doutora? Muitas histórias. O meu neto olhou para mim e falou que eu estou com cara de zangada, eu estou com expressão cansada. Então você ouve São muito, histórias que você escuta lá. escuta muito. Então, às vezes, o que leva ela realmente não é ela nem tá tão. Às vezes é o que ela ouviu, o que a imagem dela está passando. Porque a nossa imagem ele transmite antes da gente mesmo se comunicar. Então, as jovens também, do meu namorado, né, às vezes tem frase muito marcante, que eu estou com as olheiras profundas, perguntando se eu dormi bem. O tempo todo eu tenho que responder. Realmente que isso cansa muito, né? Porque as olheiras, não é só as olheiras profundas, né? Existem vários fatores. Que tem olheiras que, além do que a gente chama estrutural, que é a profunda, a maioria delas está relacionada à flacidez. Tem um fator genético que acontece de pacientes jovens, que já está começando a apresenta mesmo essa profundidade. E tem também as colorações, né? Olheiras que você percebe que está azulada, e também castanhada, vamos dizer assim, que são tons que são diferentes de técnicas de procedimento. Cada um existe uma técnica diferenciada, né? Mas atualmente a mais procurada são as olheiras profundas relacionadas com a flacidez. E por que isso acontece? Existem vários fatores, como você tem genética, uma perda de peso muito grande, às vezes sem acompanhamento. Então, nossa olheira, a área mesmo dos nossos olhos, é a pele mais fina, mais delicada no nosso corpo. Incrível que pareça. A gente sabe, acho que a gente já sou 40 a mais, a gente vai sentindo que a pele perto dos olhos ela é mais frágilzinha. Mais frágil. E tem aquela coisa, né? O creminho, o anti-olheira, funciona. Como é que a gente sabe, assim, qual o bom tratamento? Colocar ali um gelinho quando acorda, isso tudo pode ajudar a diminuir o aspecto, a aparência das olheiras? Isso. Ele é uma maneira paliativa, hidrata, você passa um creme, tem vários cremes que são excelentes, você pode usar para prevenção, mas um resultado, principalmente profundidade, que você vê um resultado mesmo imediato, são os que nós trabalhamos com ácido hialurônico, mas quando ele é bem indicado, o resultado é espetacular. E é assim, imediato, o custo não é muito alto, porque você precisa de uma manutenção anual, mas quando ele está associado com flacidez, significa que quando você perde peso ou com a própria idade. Então, nós temos, como você citou aqui, a pele mais fina do nosso rosto, para você ter uma ideia, ela tem em média de 3 a 5 milímetros de espessura. Então, ela tem muito pouco gordura, a estrutura, um músculo quase muito, muito, muito pouquinho. Tudo muito delicado essa área. Então, ela, por ser uma área fragilizada, pouca oxigenação, o que acontece? Ainda tem a parte, nossa fisiologia humana, por exemplo, nós, em média, vou dizer em média, 10.000 vezes piscamos o olho por dia. Nossa, eu ia te perguntar isso, algumas coisinhas. Quando a gente emite essas expressões, né, a gente está trabalhando muito com nossos músculos, né? Então, ficar, por exemplo, muito tempo na tela, acaba fazendo aumentarem as olheiras? Não significa, estou falando diretamente a tela, ela pode adquirir outros fatores, como deixar a região mais seca, menos desidratada, né? Mas quando se refere também, porque tudo que desidrata,
a sua pele ela responde. Então, como ela tem pouca oxigenação, é uma área que é mais fragilizada e são dos primeiros sinais de envelhecimento do nosso rosto são as olheiras. Olha, outra pergunta. Por ser tão delicada, né? Sim, quem tem olheiras mais escurecidas, tomar sol agora nesse período do ano, pode deixar mais escurecidas? Sim, Deve-se passar protetor solar nas olheiras? Outra pergunta boa. sim, sim. Quando a gente fala de protetor solar, né, é para o rosto todo, né? Quando a gente fala da face, tá, é junto com as olheiras. Claro que é uma área mais delicada que precisa estar repassando até mais vezes. Incrível Olha, que e pareça. a gente pensa muito no nariz, porque fica mais vermelho ali na testa, mas ali na parte das olheiras, acho que normalmente se passa pouco protetor solar. E a gente precisa repassar. A ingestão hídrica é muito importante. A água, porque quando ela está hidratada, nosso rosto todo responde. Você vê que tem uns craquelados que começam mesmo a surgir, junto, que isso chama também da flacidez em si. Então, o tratamento em si, ele está interligado o quê? Não só você fazer o preenchimento. O ideal é que você faz primeiro, você volta, porque a gente vai perdendo aqueles coxinhos de gordura e vai descendo, como se fosse uma espécie de umas almofadazinhas. Ela vai deslocando um pouquinho do osso com o tempo, devido a essa fragilidade que eu citei, e vai formando bolsas, vai formando as olheiras profundas, aí vem a flacidez. E tem todo, como eu te falei, vários aspectos assim que vários fatores, né? Então, o que a gente tem que fazer? Não só, né, preencher, que a indicação de preenchimento é quando ela é muito profunda. Mas mesmo assim, a gente tem que primeiro corrigir essa perda. Então, a gente tem que fazer o quê? Reposicionar, trabalhar com a têmpora. São regiões que a gente tem que reposicionar esse tecido. A partir do momento que você trabalha nessas regiões, esses ligamentos fixos, que são o que a gente não move, né? Tudo que a gente trabalha com mímica, com a expressão, como eu estava citando, infelizmente a gente envelhece, né? Porque fazendo aquele músculo, ele trabalha mais vezes, né? E quando eu citei as olheiras, porque tem outros fatores. A gente tem que primeiro o quê? Estruturar. A partir daí, sim, a gente vem e faz um refinamento. E existe um produto adequado para essa área, existem técnicas que são realmente diferenciadas que você tem que trabalhar nessa área. Não é assim, não existe qualquer procedimento, não é? Não, por que eu estou falando assim que é muito delicado? Porque existe ácido hialurônico, por exemplo, que ele pode, tem que ser produtos que não retêm muita água, porque é uma área que é pouca oxigenação. Então, tem que saber realmente uma técnica, a gente tem que fazer o produto correto para a gente ter um resultado muito bom e duradouro, né? E a gente está vendo também nesse momento de vida, assim, da nossa sociedade, assim, o uso de muitos filtros nas redes sociais. Tem uma coisa, assim, de um desejo, às vezes, de um rosto específico. E daí a importância também de fazer algo com um profissional muito sério para que o resultado seja bastante natural. Isso eu acho que é importante, né? Uma preocupação. Para não ficar, assim, aquele rosto que não combina exatamente com o rosto daquela pessoa. Isso a importância aí do profissional respeitoso, cuidadoso, que às vezes vai dar até um limite para aquela pessoa. Isso. Precisa ter todo esse cuidado na escolha, né? Totalmente, porque quando a gente trabalha com a face, em geral, a gente tem que ter todos esses cuidados. Então, assim, eu respeito muito, muito mesmo ao que? A anatomia, as projeções. Deixo muito claro para esse paciente. Por isso que eu falei com você que minha consulta é em torno de umas 3 horas, que eu preciso realmente preparar, ver qual é a expectativa do paciente para mostrar para ele como vai ficar, né? E a harmonização, ela é uma construção. Até mesmo olheiras. Não quer dizer que no primeiro dia vou sair totalmente sem. Não. Você vai sentir uma diferença muito grande, mas você vai voltar com 30 dias. Se precisar, existe um limite de procedimento do produto de cada região. Em toda a região do seu rosto. Então, tudo tem que ser assim, o menos é mais. Sim, e é muito importante ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado. Agora, nessa época do ano, tá todo mundo, acho que curtindo mais, é um período mais solar. E aí, essa preocupação também com a beleza, com se cuidar, parece que aumenta um pouco mais. É uma época boa para fazer procedimentos ou por conta do sol, tá todo mundo mais na praia, mais na piscina, é melhor esperar um pouquinho? Não, eu acredito que quando você tem algo que está te incomodando, que você está precisando fazer, tem muita gente que adora fazer os procedimentos no verão, você tem que ter os cuidados, é claro.
quando você faz, geralmente eu peço o paciente para ficar 3 dias sem exposição Mas solar. só são 3 dias. 3 dá dias, pra aguentar, dá para aguentar tá o tranquilo. início. Sem repouso, na verdade. Você só tem uns pequenos cuidados nos primeiros dias. Então, o verão, ele não vai impedir que você faça nenhum procedimento. Pelo contrário, você quer mostrar, você quer sair até mais vezes do que no inverno. Aqui é um local que tem muitas praias, que a gente anda muito à vontade, né? Assim, eu chamo à vontade porque é liberdade. Sim. Então, eu vejo que a procura é pelo contrário, né? Ver as festas, agora ver carnaval. E a pessoa quer sentir bem com você, né? Desde a maneira que você respeita a sua essência, faz com verdade, trabalha com confiança, que é esse que é o meu trabalho. E eu mostro muito naturalidade, Renata. Meu trabalho muito está voltado para isso, que a tendência de 2026 é você manter essa naturalidade. Então, antigamente, há um certo tempo, então existiam procedimentos muito exagerados que hoje realmente perdeu sua força, né? E eu já venho trabalhando desde o início, eu sempre estou focando muito nisso, que eu trabalho deixando a pele super natural, olheiras principalmente. Sempre que eu termino as olheiras, pacientes comentam comigo. As pessoas olharam para mim e falaram: poxa, você parece que dormiu bem. Você parece que teve uma noite agradável. Ao contrário, quem está com as olheiras profundas, para quem tem realmente. Porque, é incrível que pareça, você pode fazer uma maquiagem excelente. Aí fala assim, poxa, mas a maquiagem ela vai ter uma condição de pele legal, você vai melhorar, vai fazer um contorno, mas você não vai conseguir tirar uma profundidade das olheiras, você não vai conseguir tirar o seu bigodinho chinês. Então, os procedimentos, ele está aí para te ajudar, para deixar você mais bonita, melhorar seu bem-estar, deixar você confiante no verão, no carnaval. Tudo Isso para aí. realçar a sua beleza, né? Maravilhoso. Eu conversei aqui, gente, com a doutora Yara Rocha, que é especialista em estética avançada. Quem quiser procurar, onde é que encontra a doutora Yara? Instagram, doutora Yara Rocha, com I. E o meu telefone, gente, o telefone que vocês podem também procurar é o 71999190750. Perfeito. Quer repetir para o pessoal anotar? Isso, 71999190750. Maravilha. Mas não esquece o Instagram, doutora Yara Rocha. Perfeito. Doutora Yara, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui, por esclarecer todas essas técnicas, que seja assim um verão de muita saúde, muita beleza natural, de muita felicidade, bom trabalho e volte sempre. É sempre um prazer receber você aqui, viu? Eu que agradeço muito, muito mesmo. E assim, e essa oportunidade de estar aqui falando com vocês de maneira clara, aberta, eu estou aqui para qualquer pergunta, viu? Ah, Pode fazer maravilha. pergunta no Instagram, pelo telefone, que eu estou aqui. Eu mesmo faço questão de responder essas perguntas. E o verão, mais uma vez, a beleza, né? Sempre está aqui, acho que, não de uma maneira como você falou do início, você não tem que se sentir presa, que você tem que estar naquele padrão. Mas você tem que estar feliz com você. E eu acredito muito na beleza interna e a beleza externa. Maravilhoso. Obrigada, doutora Yara. E a gente vai ficando por aqui no nosso Band News Entrevista de hoje. Obrigada pela sua companhia. Você sabe que de segunda a sexta a gente se encontra lá na telinha da Band, ao vivo no Band Mulher. Sábado, aqui na Band News FM. Eu espero você, tá bom? Um beijo. Até lá. Tchau, tchau.